Olá, nós aqui do Cultura em Foco, prestigiando o Instituto Legos e trazendo para você sempre algumas coisas interessantes da cultura contemporânea. E para falar em cultura contemporânea, hoje eu trouxe aí a última. Não, a penúltima, porque nessas alturas, quando vocês estiverem assistindo ao vídeo, já deve ter mais novidades. De Pedro Almodóvar. Aqui no canal já falamos de muitas obras desse cineasta. Hoje eu vou, de leve, comentar o livro dele, O Último Sonho. E ele, que é um cineasta espanhol, Pedro Almodóvar, também publica obras, não é? Ele tem algumas obras por aí, mas este Último Sonho é uma coletânea de contos que foi publicada agora, em 2024, pela editora Companhia das Letras. Bem, como a gente já apontou aqui algumas vezes no Cultura em Foco sobre obras fílmicas de Almodóvar, vale ressaltar que a obra O Último Sonho pode ser considerada autoficção, ou aquilo que a gente tem chamado de biografema na concepção de Roland Barthes. Ou seja, são aqueles dados da bio, da vida, que se transformam em grafemas, em letras, em elementos importantes da ficção, mas que podem ser considerados pessoais. É a autoria significante, não é? Que está presente em uma obra. A gente já falou aqui sobre Bambino a Roma, do Chico Buarque, que tem um pouco disso também. Parece uma autoficção, uma autobiografia, mas ao mesmo tempo é uma leitura ficcional de aspectos pessoais de uma autoria. Interessantíssimo. Então, nessa obra, né, O Último Sonho, o autor Almodóvar, ele retoma um alter ego. Um alter ego é aquele um outro eu que funciona quase como um pseudônimo, se o autor quiser, né? Esse alter ego é Patti Difusa. E ela aparece em alguns contos, direta ou indiretamente. Então, Patti Difusa é aquela voz das muitas coisas que Pedro Almodóvar adora dizer em relação à cultura, à hipocrisia social, entre outras. Muitas vezes ele fala mesmo, outras vezes ele põe essas coisas na boca de Patti Difusa. Então, em outras histórias de, não é, O Último Sonho, o narrador deixa bem clara a intenção pessoal, aí sim, não é, mais autoficcionada, quando narra sobre a morte da mãe ou sobre artistas queridos que já partiram e que estiveram muito presentes na vida dele, de Almodóvar. Então, em alguns fica mais precisa, quase que uma autobiografia. Em outros, nem tanto. De toda forma, não é? Almodóvar fala, ele aponta na obra, já disse isso em entrevistas, que muita gente sempre pede que ele faça uma escritura autobiográfica, que ele faça uma autobiografia. Mas ele sempre se negou a escrever sobre si mesmo. Há aqui uma contradição, porque justamente o Último Sonho contém muitas histórias que parecem ser sobre ele, Almodóvar. Bem, no entanto, nesses contos, né, de O Último Sonho, aqueles que acompanham o cineasta desde sua estreia em 1980 o reconhecem a cada passo, a cada fala.
é inevitável. Mais ou menos como o mito do mito, também já comentado aqui, de Rita Lee. E é preciso lembrar e parabenizar, porque Pedro Almodóvar acaba de conquistar agora quando eu estou gravando, não é? Setembro de 2024, o Leão de Ouro no Festival de Veneza. E justamente com uma obra, The Room Next Door, gravada em inglês. Normalmente, os filmes de Almodóvar são feitos em espanhol. Ter esse prêmio, ter essa obra representativa, é um feito e tanto por esses 40 e tantos anos da jornada cinematográfica de Pedro Almodóvar. Eu já falei aqui, gente, sou fã. Eu já o entrevistei, eu já escrevi sobre ele, eu já fiz trabalhos científicos e pesquisa, então sou fã. Mas não percam a estreia do filme e não percam esse livro também. Muito, bastante interessante. E o Cultura em Foco vai ficando por aqui. Até logo mais.